modelo de desenvolvimento, para ser sustentável, é preciso sê-lo do ponto de vista social. O princípio da equidade, que as pessoas tenham acesso aos meios, que elas tenham igualdade de oportunidade para desenvolver suas potencialidades. Não é ser a mesma coisa, a gente não é saco de estopa, nós somos diferentes. Um modelo, para ser sustentável, é preciso que tenha sustentabilidade cultural. Os biólogos sabem que, se não tiver a capacidade de renovação dos genes, eu não sei como é que funciona esse processo, as pessoas, os sistemas abertos, os organismos vivos, podem entrar num processo de erosão genética. Se a gente tiver uma cultura homogênea, isso não é sustentável. Nós vamos entrar em erosão genética, em erosão cultural. Por quê? Porque só se estabelece a troca na diferença. Um modelo, para ser sustentável, é preciso garantir a diversidade cultural, social, enfim. Um modelo, para ser sustentável, eles dizem, é preciso que tenha também a dimensão da sustentabilidade, já falei, ambiental. O que é ser sustentável do ponto de vista ambiental? Usarmos os recursos naturais de forma tal que atenda às nossas necessidades sem comprometer o atendimento daqueles que virão após nós. Isso é sustentável do ponto de vista ambiental. Eu resolvi acrescentar mais 3 dimensões. A dimensão da sustentabilidade ética, a dimensão da sustentabilidade estética e a dimensão da sustentabilidade política. Para ser sustentável, é preciso ser sustentável do ponto de vista estético. Mas o que é isso? Tem coisa que deve ser preservada pelo valor simbólico que tem. O pão de açúcar deve ser preservado pelo valor simbólico que tem. Alguns rios, algumas paisagens, várias coisas no mundo. Um modelo, para ser sustentável, é preciso que tenha sustentabilidade política. Não vamos nos enganar. A mudança do modelo não será feita nem pela Marina, nem pelo Lula, nem pela Dilma, nem pelo Fernando Henrique, nem pelo o Ban Ki-moon, nem pelo, enfim, Obama. É fruto da ação de sujeitos conscientes que não terceirizam para um Messias, um salvador da pátria, aquilo que ele tem que fazer. A sociedade sustentável do século XXI exige que os sujeitos se coloquem com as responsabilidades, inclusive a responsabilidade pelos direitos que têm. Isso é a dimensão da sustentabilidade política. Eu digo que a gente tem que sair da queixa para uma mudança de atitude. A queixa só repete o problema neuroticamente, não muda nada. Quer ver uma queixa? A gente se queixa da corrupção. Todo mundo se queixa da corrupção. Durante 300 anos, 400 anos, se queixava da escravidão. E enquanto a gente achar que a corrupção é um problema da Dilma, um problema do Lula, um problema do Fernando Henrique, um problema dos presidentes da República, do governador e do prefeito, vai continuar tendo corrupção nos termos em que temos. Quando nós dermos a sustentabilidade política para uma nova qualidade das instituições, quando pessoas virtuosas fizerem com que as instituições virtuosas corrijam os homens quando eles falham em suas virtudes, nós teremos uma nova qualidade para a banalização da corrupção. E aí não dá para fazer disso uma bandeira. Ser ético não é uma bandeira. O bonito pode gabar-se de ser bonito, o forte de ser forte, o rico de ser rico e assim por diante. Mas o justo e o ético não podem gabar-se de ser éticos e justos. Por quê? Porque ele não tem alternativa se de fato justo é. Não tem alternativa se de fato ético é. Ele não pode dizer, eu podia te ferrar, mas eu não fiz isso, olha como eu sou bom. Poderia ter roubado, mas eu não roubei, olha como eu sou ético. Não pode gabar-se de ser ético. E não existe essa história de uma condição conquistada, é perseguir todos os dias, vigiar. Isso é a dimensão da sustentabilidade política e da sustentabilidade ética. É você saber que ela deve estar, não é na proa, como um enfeite, é na popa, como um motor a nos empurrar.
Agora, isso não vai cair do céu assim, como mágica. Para que a gente consiga, isso eu sempre digo, é preciso 3 coisas. É preciso ter a visão. É isso que vocês estão fazendo aqui, discutindo. Buscando o alinhamento ético, político, social, cultural, como profissionais, na visão. Mas não basta a visão. Uma boa visão precisa de um bom processo. Tem coisas que não funcionam por falta de processo. Vocês já viram aquelas ideias que são boas, maravilhosas? A gente tem certeza que vai revolucionar o mundo de hoje e o mundo de amanhã. Mas você quer fazer sozinho. Porque você quer reter para você a autoria, a realização e o reconhecimento. E aí as outras pessoas viram todos espectadores. Um 0 à esquerda. E aí tem muita gente que diz, não, isso não está bom não. Só porque você fez sozinho. Se tivesse conversado com ele, ele ia achar que estava bom. Porque o ser humano precisa da sustentação um dos outros. É por isso que eu digo, não tem um Messias, um salvador da pátria. É um processo de retroalimentação entre sujeitos conscientes e líderes que resolvem não se alimentar do seu próprio carisma. O carisma é uma característica de algumas pessoas. E eu tenho um exemplo. Um homem chamado Nelson Mandela. O Mandela, uma liderança carismática, usou o seu carisma para pôr o fim no apartheid. Poderia continuar presidente da África do Sul até hoje, mas ele se ausentou da cena para fazer com que aquele povo assumisse a maturidade com o seu destino como sujeito da sua história. Usou o carisma para fazer com que as pessoas saibam que não podem depender do carisma e nem do patrimonialismo das instituições. É preciso ter a visão e um bom processo. Mas não basta a visão e o bom processo. Tem gente que é muito bom de visão. Tem gente que é muito bom de processo. Mas não tem estrutura. É preciso criar as estruturas. A visão tem que ser generosa, includente. O processo democrático, horizontal. E as estruturas flexíveis. Para integrar o melhor da economia, da cultura, da espiritualidade, de todos os setores da sociedade. Eu diria aqui da agronomia, da engenharia, da arquitetura. Visão, processo e estrutura. Se a gente for capaz de fazer isso, com certeza, a gente não muda o caminho, mas talvez, como diz o poeta Tiago de Mello, pelo menos uma nova maneira de caminhar. E, por último, eu acho que a humanidade, se é uma inflexão civilizatória, precisa se reconectar com a sua infância civilizatória. A humanidade, durante a maior parte da sua história, se alimentava da dimensão do ser. Do ser. Os gregos queriam ser fortes e grandes. Aliás, os romanos queriam ser fortes e grandes. Os gregos queriam ser livres e sábios. Nós chegamos na Idade Média e as pessoas queriam ser santas, em que pesem os pecados cometidos em nome da santidade. Um belo dia nós acordamos e o ser sábio virou fazer filosofia. O ser comerciante, que é uma arte, virou fazer comércio. O ser santo virou fazer fiéis, fazer igreja. E nós chegamos em pleno século XXI. E a relação amorosa entre duas pessoas que se amam virou fazer amor. E se nós fazemos, há que ter um lugar para botar tanta coisa que fazemos. E a humanidade criou uma coisa chamada consumo. E hoje nós fazemos e consumimos. E o planeta já está no vermelho em 30%, acima da sua capacidade de suporte. É preciso ressignificar essa experiência. Não estou dizendo que nós vamos vir para a idade da pedra, não é isso. Mas é preciso nos sentirmos felizes e plenos, que não seja pela dimensão do fazer e do ser. E isso é muito simples. O meu amigo Jorge da Cruz, que é psicanalista argentino, ele diz o seguinte: quando uma pessoa é pequenininha, ninguém pergunta para ela o que você vai fazer quando crescer. Você diz para a criança o que você vai ser quando crescer. E nós precisamos dizer para nós mesmos o que nós queremos ser, perguntar para nós mesmos.
O que nós queremos ser, o quanto raça humana? O que nós queremos ser quanto civilização? O que nós queremos ser quanto povo brasileiro? Se nós formos capazes de questionar a nossa forma de ser, com certeza nesse questionamento estará também a busca da nossa nova forma de fazer as coisas. E olha que eu disse, não é um problema de técnica, é um problema de ética. Nós já temos muitas saídas técnicas para produzir energia, para as coisas todas que vocês conhecem. Por último, eu já disse uns 3 por últimos aqui, e já ultrapassei o meu tempo, eu tenho consciência disso. Mas tem uma coisa interessante. Nós vamos chegar a um ponto que nós vamos precisar, além de nos conectarmos com essa nossa infância civilizatória, na dimensão do ser que nós queremos ser, nós vamos ter que fazer aquilo que o Edgar Morin chama de exercer a humildade de fazer a troca na diferença do diálogo de saberes. Por quê? Para além dos postulados denotativos do conhecimento científico, há um saber narrativo que também pode nos ensinar a sair das crises. Quantos não estão aprendendo com a natureza a criar novos produtos, novos materiais, nova base de conhecimento? Quantos não estão aprendendo com as populações tradicionais a buscar novas respostas porque eles são mais resilientes? Eles têm conhecimentos associados a recursos naturais milenares. Não têm os mesmos postulados que nós, mas sabem escutar, sabem fazer e sabem perceber. E eu quero terminar com uma brincadeira. Uma brincadeira que eu sempre faço para caracterizar que a crise tem a ver com essa possibilidade também do diálogo dos saberes e dos fazeres. É a história que alguém me mandou um e-mail depois de uma palestra lá no Instituto de Pesquisas Espaciais, mais ou menos assim. Um índio, que era cacique da tribo, foi perguntado pelos membros da tribo se eles deveriam acumular lenha com vistas à chuva. E ele disse que sim, era bom acumular, que ia chover muito. Mas ficou na dúvida porque estava muito modernizado, se esqueceu das orações, muito tempo na internet, e ficou com medo de ser desmoralizado. Resolveu ligar para o INPE. Escuta, vai chover mesmo? Vai chover, muito. Voltou para a comunidade e disse, pode estocar lenha que vai chover muito. Aí depois ele disse, bem, eu sei que quem me diz que vai chover são os espíritos, mas como eu não fiz as orações direito, os espíritos não me disseram, eu perguntei para aquele rapaz lá do INPE e ele disse que vai. Mas eu vou querer saber como é que ele sabe que vai chover. Ligou de novo. Escuta, como é que você sabe que vai chover? Aí ele disse, olha, a gente comprou um satélite de última geração, uma parceria sul-sul com os chineses, essas coisas aí que a gente fala. E é de altíssima precisão. Ele disse, mas tem certeza que vai chover, senão eu vou me desmoralizar com a tribo. Ele disse, bem, certeza pelo satélite não dá para ter. Mas a gente fica de olho nos índios. Se eles estiverem juntando muita lenha é porque vai chover.